Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que retornamos a esta casa, ao nosso trabalho de estudo do Evangelho, e damos continuidade nesta noite a uma série de palestras que iniciamos no mês de maio, em torno de capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Para os internautas que estiverem nos acompanhando e desejarem ver a palestra anterior a essa, foi a que fizemos no mês de maio, em torno do capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, 21º, haverá falsos cristos e falsos profetas. Para a noite de hoje, nós separamos exatamente o capítulo 23º, que é o Estranha Moral, na tentativa de fazermos uma reflexão à luz do Espiritismo que nos permita situar nessa moral que Jesus nos traz para esses dias de transição. Então é importante lembrarmos dessa organização muito singular do Evangelho segundo o Espiritismo, feita por Allan Kardec. Para aqueles que estão iniciando na doutrina espírita, é importante compreender que Allan Kardec constrói essa obra, que é a terceira da codificação, em torno das sentenças de Jesus, para analisá-las a partir dos princípios espíritas que estão apresentados em O Livro dos Espíritos. À luz da reencarnação, da imortalidade da alma, do conceito de Deus como soberanamente justo e bom, a lei de evolução, de Jesus como sendo o governador da Terra, o espírito mais evoluído que já veio à Terra, para sintetizarmos assim nesses os princípios fundamentais do Livro dos Espíritos. E nessa organização do capítulo 23, intitulado Estranha Moral, nós temos no título do capítulo uma conclusão do codificador e não, por exemplo, uma sentença do Evangelho, como em outros capítulos, conforme nos referimos antes ao 21, haverá falsos cristos e haverá falsos profetas. Nesse, então, no 23, é uma conclusão, estranha moral. E Allan Kardec, sendo um exegeta nato, faz para nós exatamente em o Evangelho segundo o Espiritismo esse trabalho de interpretação de um Novo Testamento à luz dos princípios espíritas, como dissemos. E o professor Severino Celestino, que é um grande exegeta do Evangelho, tem reiteradamente dito em suas palestras que o maior intérprete que ele conhece e indica é exatamente Allan Kardec. E a partir do trabalho de Kardec, diz o professor Celestino, que todo o seu trabalho de interpretação se organiza. Nesse capítulo, então, nós vamos observar a particularidade que é um capítulo em que não há a seção das instruções dos Espíritos. É um capítulo organizado em 4 sessões, que são as sessões sobre odiar os pais, esse é o primeiro título, depois abandonar pai, mãe e filhos, a terceira sessão, que é deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e a quarta e última sessão é não vir trazer a paz, mas a divisão. E Kardec faz, então, o seu comentário nessas 4 sessões, todas elas iniciadas a partir de uma sentença de Jesus retirada, especificamente neste capítulo, dos evangelhos de Mateus e de Lucas. Não que não hajam citações a essa moral trazida por Jesus em Marcos e em Lucas, mas neste capítulo Kardec recolhe exemplos a partir de Mateus e de Lucas. Aliás, em Marcos e João, os exemplos são de Mateus e de Lucas. É bastante importante para esse capítulo, para a sua compreensão, nós nos lembrarmos do conceito da palavra moral, que vai exatamente se referir, se nós tivéssemos que fazer aqui uma tradução breve, uma explicação bastante sumária, moral refere-se àquilo que é próprio ou impróprio em relação a um determinado grupo social, a um determinado tempo, a uma determinada época. Nesse sentido, aquilo que está, por exemplo, moralmente adequado aos nossos tempos, em outros momentos da nossa história já não esteve. E como humanidade, nós temos caminhado cada vez mais
para refinar a nossa moral, fazendo com que ela seja, do ponto de vista social, mais ampla, mais inclusiva e mais reconhecedora das necessidades, das diferenças, daqueles, enfim, que chamamos os necessitados. Mas, mais especificamente, a moral tem a ver com aquilo que é correto, com aquilo que é adequado. Então, Allan Kardec vai exatamente investigar essa moral de Jesus. O que Jesus vai nos falar sobre uma correção, sobre um conjunto de atitudes. E aí não é demais nós pensarmos, como Joana de Ângeles, na chamada teoria da repetição. É exatamente repetindo, revisando lições, que nós vamos sendo capazes de entendê-las, memorizá-las, ou num processo recursivo, memorizá-las para entender na sequência, a fim de que depois nós possamos compreendê-la em totalidade. Então, não é demais aqui repetir as sentenças que dão a base para que Allan Kardec escreva este capítulo Estranha Moral. Uma delas, retirada de Lucas, é a sentença em que Jesus diz que se alguém vem a ele, vem a segui-lo, e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e aos seus filhos, a seu irmão, esse não pode ser seu discípulo. A outra sentença é aquela que diz que para seguir a Jesus é preciso deixar que os mortos enterrem os seus mortos. E por fim, a sentença em que Jesus declara, a partir da narrativa de Lucas, que o seu desejo é de fato de lançar fogo à terra, de lançar a divisão, de fazer com que se separem os pais dos filhos, as mães dos filhos, os maridos das esposas. E quando nós tomamos essas sentenças de forma literal, elas nos causam imediatamente uma espécie de alerta vermelho. É como se nós disséssemos que não entendemos o que isso nos quer dizer. E Allan Kardec tinha tanta clareza de como essa redação nos causa estranheza, que o seu estudo começa exatamente nos lembrando de que algumas palavras, aliás, algumas raras palavras atribuídas a Jesus, elas fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente lhes repelimos o seu sentido literal. Vejamos a sensibilidade de Kardec de nos trazer esses textos e trazer inicialmente essa observação que todos nós podemos apontá-la. Como é que Jesus, que nos falou de amar aos inimigos, que nos incitou e nos ensinou a praticar a caridade, o amor ao próximo, teria dito que precisávamos odiar pai e mãe, precisávamos dele nos separar, precisaríamos deixar os mortos, o cuidado de enterrar os mortos, e que deveríamos, enfim, ficar com a divisão, porque era isso que ele havia vindo trazer à terra. Como entender essas palavras de Jesus? E muito frequentemente, aqueles que ainda fazem anacronicamente oposição ao Espiritismo, nos perguntam qual o sentido dessas palavras de Jesus à luz do Espiritismo. E por isso o capítulo 23 do Evangelho é tão importante para nós, para nos fazer entender a que Jesus se referia. E Kardec então vai dizer que esse conjunto de palavras nos causa exatamente esse estranhamento em relação ao que tenha vindo Jesus. E aí vai então nos trazer uma primeira explicação que é bastante racional. Ou essas palavras não refletem o pensamento profundo de Jesus, e consideremos, diz Kardec, que nenhum dos evangelhos do Novo Testamento foi escrito enquanto Jesus esteve conosco, não foram revisados por Jesus, foram escritos posteriormente à sua crucificação, à sua morte. Então é muito provável que o sentido atribuído a essas palavras não seja aquele sentido que lhes dava Jesus. E na sequência, ampliando essa explicação, essa exegese contextual, aliás, histórica, Kardec parte para uma análise que é linguística dessas sentenças de Jesus. E vai nos dizer que a língua em que Jesus se exprimia era uma língua para a qual
as palavras têm múltiplos significados, uma mesma palavra tem múltiplos significados conforme a situação. E é possível, diz Kardec, que no trabalho de cópia dos evangelhos e de tradução, um erro se houvera feito, e daí para frente, no trabalho dos copiadores, a tradução tenha perpetuado um erro. E faz-nos então algo muito interessante, nos coloca uma nota de rodapé de um grande estudioso do grego e do hebraico à sua época, que vai dizer que o verbo que nós usamos com o sentido de odiar não tem esse mesmo sentido em hebraico e no dialeto que Jesus falava. Significa, na verdade, amar menos. Então, essa nota de rodapé de Kardec, ela nos traz essa ilustração de que o sentido que é contrastante com a mensagem de Jesus de odiar os pais, não é exatamente no sentido do verbo odiar, conforme nós o conhecemos, mas é no sentido de amar menos. Então, nós já conseguimos inferir que Jesus referia-se ao fato de que aqueles que o seguiam, que estavam dispostos a entender, a assimilar e a viver a sua mensagem, que é uma moral diferente, deveriam amar menos os pais, para não se manterem presos às tradições e amar a Jesus pela revolução paradigmática, pela quebra de modelos bastante egóicos que Jesus produziu quando veio pessoalmente à Terra. Então, Kardec nos lança, então, nessa compreensão de que essas palavras não podem ser tomadas ao pé da letra. E é exatamente nesse sentido, a busca do sentido simbólico e profundo da mensagem de Jesus, que nós devemos nos colocar. E para isso, nós não precisamos ser estudiosos do grego ou do hebraico, porque se assim fosse, todo o trabalho de tradução para todas as demais línguas teria se perdido. Não que esse trabalho de conhecer as fontes linguísticas não seja fundamental, ele é, mas ele leva muitos anos para ser construído. Não nos enganemos. A aprendizagem de uma língua estrangeira, sobretudo de uma língua que não é mais falada, que está em documentos escritos, não é um aprendizado tão fácil. Por isso, há tão poucos especialistas para isso. É muito importante compreender o sentido dessas palavras na língua na qual nós estamos imersos. E qual é o sentido profundo das palavras de Jesus em português. Porque esse sentido profundo está em francês, está em grego, está em inglês e está no hebraico. O sentido profundo da mensagem de Jesus, ele ultrapassa as fronteiras linguísticas na qual essa mensagem esteja inserida. E para compreender o que significa odiar os pais, abandonar os filhos, deixar os mortos enterrarem os seus mortos e compreender o que significa a divisão, vamos nos lembrar de uma narrativa que está atribuída a Jesus, narrada por mais de um evangelista, mas que aqui vamos ficar com a narrativa de Mateus, que é a chamada narrativa do moço rico, que é aquele jovem que procura Jesus para saber o que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus. Ele tinha essa preocupação. E é muito interessante que seja um jovem quem supostamente a vida ainda está por ser vivida. Talvez no nosso raciocínio menor nós entendêssemos que essa preocupação ela fosse um pouco mais própria dos idosos. Talvez ela fosse, por exemplo, própria de um Nicodemos que procura Jesus, segundo os historiadores, no alvorecer da sua festa de 70 anos. Ele era, para aquelas condições históricas, um homem longevo. Ele já tinha vivido todas as quadras possíveis e havia sobrevivido a condições muito difíceis. E ele tinha questões, de fato, muito importantes. Por isso ele vai ao encontro de Jesus. E o moço rico, que era um jovem, tem questões tão profundas quanto a de Nicodemos. E ele procura Jesus no público, na rua, entre a multidão, para lhe perguntar o que fazer para entrar no reino dos céus. Ou seja, o que fazer para ter a paz de consciência, para atravessar aquela vida de modo reto, de modo digno, vivendo de uma forma moral e ilibada. Jesus então vai lhe responder que ele deveria guardar os mandamentos.
E o moço rico então pergunta, mas quais os mandamentos? Então Jesus começa a lista: não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, aquela lista que todos nós já conhecemos porque estamos imersos nessa tradição judaico-cristã desde a passagem de Moisés sobre a terra. E trazendo aqui novamente a teoria da repetição, para a qual Joana de Ângeles nos chama tanta atenção, nós estamos reencarnatoriamente há milênios repetindo essa lição, mas nós fazemos as mesmas questões do moço rico. Senhor, o que é que eu faço para nesse mundo conturbado, em que tudo muda tão rápido, em que as chamadas metanarrativas que explicavam a vida, as grandes histórias de família, de religião, de sociedade, tudo isso está muito esgarçado. Nesse momento em que as figuras públicas que nós admirávamos, no momento estão sob os holofotes da mídia como os grandes heróis, mas no momento seguinte estão sob os holofotes da mídia, porém, como os grandes vilões da história. O que fazer, Senhor? Nesse momento em que os valores parecem assim tão controversos, os fins justificam os meios, o dinheiro parece resolver com as pessoas aquilo que pelo dinheiro não se resolveria, enfim, parece que nós somos o moço rico, com muitas questões para apresentar a Jesus, porque nós estamos imersos num momento de moral muito contraditória. E como nós somos ainda psicologicamente muito infantis, espiritualmente muito infantis, nós precisamos de guias, de fato, para atravessar a vida. E não é à toa que Jesus é apresentado em O Livro dos Espíritos, na questão 625, como o espírito mais evoluído que Deus já enviou à Terra para servir aos homens de guia e de modelo. É por isso que o moço rico é a grande representação das nossas questões, em nossas preces, em nossas reflexões a Jesus. E quando Jesus diz para ele essa lista, apresenta essa lista de mandamentos, não matar, não cometer adultério, honrar pai e mãe, amar ao próximo como a si mesmo, nós não temos nenhuma dificuldade em compreender a que se referem essas palavras. E o moço rico também não o teve e disse, mas Senhor, eu guardo isso desde a minha juventude, ou seja, desde o começo, desde que eu me entendo por gente, para usar uma expressão muito nossa. E Jesus disse, então vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e segue-me. Então Jesus lhe devolve uma resposta em profundidade, porque a primeira resposta do mestre foi uma resposta de revisão de conhecimentos. Agora Jesus dava uma resposta reflexiva, que era uma resposta mais ou menos para dizer assim, então, está na hora de sair desse conhecimento que é verbal para um conhecimento que é prático. Vamos viver tudo isso junto comigo, junto àqueles a quem eu estou atendendo. E era uma resposta reflexiva e que exigia uma escolha, e exigia, portanto, uma ruptura de padrão, a imersão num novo paradigma, a construção de novas atitudes, uma nova maneira de pensar. E nós sabemos que o Evangelho de Mateus registra que o moço rico não seguiu a Jesus. E o espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, vai narrar o final dessa história, dizendo que o moço preferiu viver a sua vida e ele tinha um grande compromisso na sequência, que era o compromisso com os jogos, ou seja, uma grande festa social, um momento muito importante, e ele desencarna naquele momento seguinte. Então vejamos como essa história do moço rico ela é emblemática sobre as questões morais, porque são as questões que nós temos. E a resposta de Jesus é para nós. Uma vez que já sabe que a reencarnação existe, que a mediunidade é essa porta de comunicação entre a Terra e o mundo espiritual, uma vez que já compreende a lei de evolução, uma vez que já compreende a necessidade de amar, de reconstruir os laços de família, por exemplo, está na hora de viver tudo isso na prática, colocando então essa narrativa com termos do vocabulário espírita. E a grande pergunta é, o que é que nós vamos fazer na sequência? Se vamos mergulhar nesse momento novo
não é, das nossas vidas, reconstruindo a nossa compreensão de moral, ou se nós vamos fazer como o moço rico e preferir ainda a aparência num determinado tempo, fazendo algo mais ou menos assim, não é? Não, eu sei que a reencarnação existe, mas eu não quero viver isso na prática agora. Eu não quero entender que essa situação desafiadora que a vida me traz, ela pode ser um reflexo não apenas das minhas atitudes nessa vida, mas também da minha vida anterior ou das vidas anteriores. Então, nós somos, de alguma forma, esse moço rico, nessa dificuldade, então, de fazer a transição entre um paradigma antigo, um paradigma de repetição de conteúdos bastante materialista, para um paradigma de imersão na mensagem de Jesus. E nós vamos encontrar o espírito Joana de Ângeles na obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é um livro extraordinário da sua série psicológica, e já aqui adiantando, não é um livro nada difícil, como costumeiramente se diz em relação à obra de Joana de Ângeles. Ela vai escrever neste livro, em Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, 35 capítulos para comentar os 28 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. E, particularmente, para este capítulo 23, o da estranha moral, ela escreve 2 capítulos, que são o 30 e o 31. Um está intitulado A Espada e a Cruz, e o outro está intitulado Cruzes. E vejamos o que o Espírito Joana de Ângeles nos diz, ajudando-nos a compreender a ideia trazida por Allan Kardec, de que essas sentenças de Jesus, elas precisam ser compreendidas no seu sentido simbólico. E Joana de Ângeles vai nos dizer, mais do que simbólico, elas têm um significado psicológico, até porque não existe significado psicológico sem significado simbólico. E ela vai fazendo uma espécie de revisão para nós e vai nos dizer o seguinte: primeiro, relembremos o contexto histórico imediato no qual Jesus estava imerso. Nós tínhamos ali muito claramente uma perspectiva moral que era a do hedonismo, ou seja, era viver o aqui e agora. Era a perspectiva de vida em que o salve-se quem puder, talvez fosse um bom resumo daquele momento. E o aproveitar as experiências. Daí porque a narrativa do moço rico, ela é tão exemplar nesse sentido. Ele desejava aquela paz de consciência, mas ele desejava ainda também o mundo, com todas as experiências da moral controversa. Ele ainda não estava disposto a viver no mundo a partir de um outro paradigma, de uma outra moral. Lembrando-nos aqui de um outro texto do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Homem no Mundo, que vai nos dizer que o Espiritismo não nos ensina que nós devamos viver isolados. A perspectiva espírita não é a de isolamento da sociedade, mas é a de que nós tenhamos consciência de que nessa sociedade ainda impera uma perspectiva materialista e que, se nós queremos seguir a Jesus, nós precisaremos fazer um processo de ruptura com esse paradigma no qual nós estamos imersos. E estamos imersos não apenas por essa existência, mas pelas anteriores, porque nós estamos ouvindo a mensagem de Jesus há muitos séculos, mas nós ainda não conseguimos transitar da esfera do conhecimento para a esfera da vivência. É um conhecimento que é do nível cognitivo para nós, mas não é ainda do nível procedimental para a maioria de nós que nos encontramos na Terra. Então, Joana de Ângeles vai nos lembrar desse contexto. Era um contexto de hedonismo. E nós poderíamos exemplificar com a parábola do filho pródigo, também chamada de a parábola dos 2 filhos. Os 2 filhos queriam a fortuna do pai para aproveitar a vida aqui e agora. Nós tínhamos um contexto também de um patriarcado muito cruel, em que as viúvas, se não tivessem filhos homens, ficavam à deriva. Então vejamos os conceitos de família com os quais Jesus lidava. Nos lembremos, por exemplo, a imensa dificuldade de Paulo, narrada no livro Paulo Estevão, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier,
quando ele volta à casa do seu pai para dizer que o seu mestre Gamaliel estava certo e que Jesus era o Messias que eles esperavam. O pai não aceita a transformação de Paulo e faz aquilo que talvez nós pudéssemos designar hoje pela expressão deserdá-lo. E mais do que deserdar, o pai o colocou para fora de casa. Nós poderíamos aqui N exemplos históricos, o próprio caso de Francisco de Assis. O pai não aceita a sua opção pela vivência extrema do cristianismo. E poderíamos trazer as nossas vidas anônimas. Quantos familiares não se colocaram anacronicamente contra nós a partir da mudança de nossas atitudes? Porque nós temos ainda uma imensa dificuldade de aplaudirmos as atitudes corretas, dignas, as atitudes de transformação. Talvez a mensagem inicial do Espírito Emmanuel, Queixas, nos queira dizer exatamente isso. Nós nos queixamos com muita facilidade daquilo que não é bom, mas não conseguimos, com os mesmos lábios que se queixam, que reclamam e que criticam, elogiar as transformações profundas que ocorrem. Talvez nós nos queixemos com muita facilidade do alcoólatra, mas não sabemos bem dizer o esforço que um alcoólatra faz quando está, por exemplo, no AA e tem que diariamente lutar contra o impulso do alcoolismo. Ou quem é dependente de drogas, ou quem tem qualquer impulso. Vamos pensar isso hoje numa outra esfera. Os nossos filhos, os nossos jovens, dependentes de jogos eletrônicos. Quão difícil é não se submeter àquela pressão. E nós queixamos com muita facilidade, mas temos muita dificuldade de elogiar quando eles fazem o esforço heróico de não se submeter àquelas regras. Porque o mundo aplaude os gamers, os players, que jogam os jogos mais violentos. É a perspectiva materialista e os nossos moços, os nossos jovens e muitos adultos estão imersos com as mesmas dúvidas. Senhor, o que é que eu faço? Se eu continuar como um gamer, eu posso até me profissionalizar. Mas esse game é um game de morte, é um game em que vence quem mais mata ficticiamente. E há alguns que ficam numa fronteira que não distinguem mais ficção de realidade e saem da tela do computador, olham para o lado e imaginam que quem está do lado não é um ser humano, não é um familiar, não é um vizinho, e agridem da mesma forma que agridem no jogo de computador. Então, esse esforço é aquele que precisa ser feito. E Joana nos lembrava exatamente de que Jesus falava para um contexto desse, um contexto em que as mudanças não eram muito bem aceitas. E, por isso, as suas palavras eram palavras que se apresentaram tão fortes para que a sombra coletiva da humanidade, ou seja, o nosso lado sombrio, o nosso lado de opressão, porque quanta opressão não há em família. Jesus referia-se exatamente a essa sombra coletiva que precisava ser quebrada, porque à luz da sua mensagem, aquela noção de patriarcado, de família opressiva, precisa ser revista. Se no passado eram as viúvas sem filhos homens que precisavam ser incluídas, hoje são outros familiares em outras condições que precisam ser incluídos nas nossas relações familiares. E Joana de Ângeles vai então fazer uma análise do símbolo da espada. É muito interessante. A que espada se referia Jesus? A que divisão se referia Jesus? Em primeiro lugar, nos lembremos que espada e cruz têm o mesmo desenho. A diferença entre elas é o lado para o qual nós colocamos para cima. Se nós colocarmos a ponta para cima e fixarmos o cabo abaixo, nós temos um instrumento cortante. Esse mesmo desenho, se colocado ao inverso e a ponta ficar embaixo e o cabo em cima, nós temos uma cruz. E aí já começa a simbologia e a profundidade psicológica das lições de Jesus. Nos lembrando que ele veio nos trazer uma divisão, que era muito mais uma divisão simbólica do que uma divisão produzida pela espada.
E nós demoramos muito tempo a entender isso, porque nós mesmos, os cristãos, em outras épocas, nós ferimos e nós matamos em nome de Jesus, usando não só a espada, mas usando outros instrumentos. E os antagonistas do cristianismo também nos feriram muito com as suas espadas. E estávamos ambos errados. Não precisamos apelar muito a esse entendimento. Joana de Ângeles vai nos lembrar em seguida que essa espada da qual Jesus nos fala é uma espada metafórica, que significa exatamente a espada do autoconhecimento, a espada da reflexão, aquela que fará separar o homem velho para que o homem novo, ou seja, a pessoa nova, a criatura nova, iluminada pela mensagem de Jesus, possa aparecer das sombras dessa personalidade que nós estamos construindo ao longo dos séculos. E dá muito trabalho, amigos, muito trabalho fazer essa cirurgia moral em nós mesmos para substituir atitudes de egoísmo por altruísmo, de vaidade por humildade e tantas outras que nós conhecemos. De, por exemplo, desencanto por confiança. Talvez essa seja, no momento, a principal transformação, entre outras, entre aquelas relacionadas a egoísmo e vaidade, que são da ordem do dia, mas talvez a principal nesse momento para nós seja manter a confiança. Quando nós estamos nesse tempo de transição em que tudo parece ruir e que parece que está sobrevivendo melhor os adeptos da filosofia do quanto pior, melhor. Nós não podemos nos calar, perder o encanto, perder a confiança. O sermão das bem-aventuranças é o nosso grande sermão. Bem-aventurados, os que sofrerem perseguição por causa da justiça, para citar aqui apenas uma das suas sentenças. Então é a espada exatamente interna da reflexão que vai nos dizer, ora, mas se Jesus é de fato modelo e guia e a sua mensagem é de confiança, por que eu permaneço repetindo as ideias dos pessimistas, achando, não é, que tudo vai terminar, vai ruir, que nós vamos de fato dar com os burros na água? Por quê manter essa ideia pessimista? Então nós precisamos começar um exercício de identificar as possibilidades de encanto, de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que a transição se faz em todos os lugares, de que talvez nunca como antes as vozes do além tenham nos falado sobre a mensagem de Jesus. E quantos espíritos estão encarnados na Terra anônimos? Não estamos falando de grandes missionários reconhecidos, anônimos, dando o testemunho de que uma moral nova está cada vez mais visível e sendo percebida pela humanidade. Essa moral que fala de um paradigma de retidão, mas que nos fala também de um paradigma de inclusão na sociedade. E ainda ontem, numa experiência profissional, eu me senti profundamente emocionada porque nós estávamos avaliando o trabalho de uma jovem pesquisadora na universidade e todos os membros da banca foram unânimes de que o trabalho era de um nível de excelência. Não apenas porque estava bem escrito, essa era uma condição primária, digamos, para esse reconhecimento, mas, sobretudo, porque o trabalho fazia uma espécie de inversão paradigmática. E qual era a inversão paradigmática? Era que, na sala de aula, o concerto do que estava ali proposto, a articulação, só podia ser levada adiante, só era levada adiante quando professores e alunos trabalhavam em conjunto a partir de um dado conceito que a pesquisadora investigava. E, de fato, o trabalho traz na área uma grande contribuição teórica e metodológica. E eu me senti profundamente emocionada ao final, inclusive até chorei, algo para a situação, digamos, pouco usual, me senti profundamente emocionada, porque eu via não apenas uma inversão paradigmática no que diz respeito ao trabalho específico de professores e alunos na escola, mas porque, ao mesmo tempo, eu tinha dois sentimentos. Um primeiro sentimento era um sentimento assim, de vergonha, porque se nós que defendemos a mensagem de Jesus
deveríamos estar defendendo essa inclusão há muito mais tempo. E nós estamos há 30 anos apenas falando num paradigma emergente em educação. E ao mesmo tempo em que eu me sentia envergonhada por isso ter demorado tanto, eu me sentia profundamente feliz, porque é um caminho sem volta. Assim como se fala em um novo paradigma em medicina, no campo dos estudos, da economia, em todas as áreas. E quando nós falamos nesse novo paradigma, nós falamos em inclusão, em respeito. E quando nós falamos nisso, é inevitável o encontro com a moral de Jesus, com o paradigma de Jesus. Então, era um duplo sentimento ontem, naquela situação profissional que me tomava. E hoje, lendo Joana de Ângeles, esse símbolo da espada que faz com que nasça uma nova pessoa em todos os sentidos. Porque quando nós nos encontramos com a mensagem de Jesus, é impossível separar a pessoa do profissional, a pessoa do pai, da mãe amorosa, separar a pessoa do jovem, do adulto atuante na sociedade, separar a pessoa daquele que é o otimista. É um paradigma que realmente faz toda uma revolução em torno de nós. E Joana de Ângeles diz que, de fato, seguir a Jesus numa fase de nossas vidas, assumir a sua moral, tida pelo mundo, pelo materialismo, como estranha, como diferente, ela assume que, de fato, em um momento, separam-se pais de filhos. E vejamos com que autoridade Joana de Ângeles está dizendo isso, porque ela própria, a sua vida, como Joana de Cusa, precisou separar-se do próprio filho. Para quem quiser conhecer essa história absolutamente emocionante, leia a obra A Veneranda Joana de Ângeles, uma biografia de Joana, que Divaldo conta a um de seus biógrafos, um livro extraordinário, A Veneranda Joana de Ângeles. E lá está a história dela como Joana de Cusa e o desafio que o filho lhe faz para que ela negasse Jesus a fim de que eles escapassem de perseguição. Meus amigos, é preciso muita fibra, muita confiança, a certeza de que somente a mensagem de Jesus é capaz de nos dar alento em todas as circunstâncias para ouvir o clamor de um filho e ter a coragem de dizer ao filho que ele está equivocado. É preciso muita lucidez. E nós quase nunca temos uma lucidez nessa profundidade. Das vidas de Joana de Ângeles, essa é a que mais me comove sempre, porque talvez seja aquela lucidez que eu admiro tanto e que estou tão distante de tê-la, mas a lucidez de, ouvindo o clamor de um filho que diz que, como pai, como mãe, você está errado, e o amor pelo filho não ser capaz de tornar o nosso pensamento obnublado e dizer para o filho: eu te amo profundamente, mas a mensagem de Jesus é maior do que o amor que eu te devoto. Então é exatamente essa moral, e Joana fala exatamente com autoridade por isso. E vai dizer que essa separação que se dá fisicamente algumas vezes, se reconstrói na sequência, porque Jesus é o sol em torno do qual nós gravitamos. Então alguém pode não compreendê-lo agora, não compreender a nossa atitude, mas haverá de compreendê-lo na sequência. E, naturalmente, esses laços, eles nem serão refeitos, porque não é uma questão de refazê-los, é uma questão de retomá-los e de realimentá-los. Na sequência, nós vamos ouvir, ler, de forma magistral, a reflexão de Joana de Ângeles no texto, no capítulo chamado Cruzes, no livro que nos referimos, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E ela vai dizer que Jesus teve a audácia, que palavra forte, a audácia de incomodar o sono dos poderosos. E ela fala isso com muita propriedade. Porque se nós retomarmos essa mesma vida em que ela negou o pedido do filho, nós vamos reconhecê-la como tendo sido a esposa de um ajudante muito próximo de Pilatos. E quais não foram as conversas ali na intimidade familiar dos poderosos que não dormiam com as palavras de Jesus, com os seus discursos que reverberavam
porque deixavam não apenas o povo inquieto, mas deixavam os próprios poderosos, porque Jesus falava exatamente desse paradigma novo, desse paradigma consoante com as leis divinas. E vai dizer então que quando se segue a Jesus, quando se admite essa sua moral como sendo consentânea com as leis divinas, que o é, nós temos como perspectiva a vida futura. Vejamos que conceito profundo, apresentado numa frase simples. A moral de Jesus nos coloca frente a frente com a vida futura, porque é de fato o processo evolutivo que interessa daqui para frente. Não é exatamente o daqui para trás, é o daqui para frente. E é preciso, então, ter essa noção de vida futura. Por isso, então, essa questão de deixar que os mortos enterrem os seus mortos. Porque, evidentemente, Jesus não falava sobre os cadáveres, porque nenhum poderá sepultar o outro. Aliás, serão carcomidos pelos abutres. Mas Jesus falava dos mortos de entusiasmos. E é preciso separar aqueles que são os ociosos do ponto de vista emocional. Porque há muita gente trabalhadora do ponto de vista do ativismo, mas ociosa do ponto de vista emocional, apegada a sentimentos muito antigos, a costumes muito arraigados, sem conseguir superá-los em nenhum momento de sua existência. E é exatamente essa necessidade de revisar a nossa ociosidade, de sair da nossa inércia moral, uma inércia que está sempre concordando com os conchavos, com uma situação em que salve-se quem puder, e com Jesus a perspectiva não é essa. E encerrando então essas considerações, Joana de Ângeles vai nos dizer ainda algo mais bonito e talvez mais profundo. Esse de fato, eu talvez nunca tenha pensado em profundidade, talvez não, com certeza eu não tinha pensado. Eu fui pensar hoje à tarde, quando eu fui reler esse livro. E relendo esses capítulos, eu me dei conta que eu havia lido esse livro pela primeira vez no ano 2000, no ano que ele foi lançado. Então, 19 anos. Eu já li esse livro algumas vezes. O meu exemplar é completamente marcado. É um livro que eu tenho uma paixão muito grande por ele. Mas hoje à tarde eu me deparei com uma informação absolutamente simples e profunda, sem ser complexa. Quando Joana de Ângeles diz: o ensinamento de Jesus sobre tomar a cruz e segui-lo, que é aquele mesmo ensinamento do moço rico, não é? Desfazer-se do que tem, ou seja, dessa relação exterior de aparência, e tomar a cruz e seguir a Jesus. Essa sentença que aparece em tantos outros diálogos, significa que nós devemos tomar a nossa cruz e transformá-la, aspas, textos de Joana de Ângeles, transformar a nossa cruz em asas de ascensão. Fecha aspas. E aí a imagem imediatamente nos vem à mente, se nós pensarmos aquela imagem da crucificação. E nós nem precisamos nos colocar na situação, basta a gente recuperar o que já está na memória. Lembremos os dois que foram ali crucificados ao lado de Jesus. Qual deles transformou a cruz naquele instante física em asas de ascensão? O chamado bom ladrão, ou Dimas, que reconhecia que Jesus era um justo e não deveria estar ali. E se nós sairmos da figura física e pensarmos nas traves invisíveis das crucificações, que são vividas por nós, por pessoas que nós conhecemos, por grandes vultos da história, quem de fato tomou a sua cruz, ou seja, tomou os seus desafios, na perspectiva da própria Joana de Ângeles, de resignação dinâmica, e transformou os seus desafios em asas de iluminação. Imaginemos assim, que imagem bonita, que metáfora. Quando eu li isso à tarde, eu fiquei tomada do desejo de saber desenhar, ou pensar como é que alguém que desenha bem desenharia essa imagem, assim, talvez para os meus olhos poderem contemplar não apenas a metáfora, não apenas o simbolismo, mas também um desenho muito bem feito. Um grande pintor, um grande desenhista, um artista que trabalhe com as técnicas da arte digital hoje,
transformar essa imagem num desenho que pudéssemos observar. Tomar a sua cruz, tomar a nossa cruz, aceitar os desafios, viver a resignação dinâmica é assimilar a moral de Jesus e transformar essa cruz invisível em asas de libertação. E Joana, para arrematar as ideias, diz que carregar a cruz não é submeter-se às imposições mesquinhas, mas livrar-se e seguir no caminho da autoiluminação. E aí nós podemos pensar nos desafios que começam em família, porque é lá na família que começam os grandes desafios. Tomar as cruzes, aceitar os desafios, mas não submeter-se à forma mesquinha, porque há muita manipulação em família. Nós somos muito egoístas, muito vaidosos, e é preciso ter, ou pelo menos atinar, com aquele juízo de Joana de Ângeles em relação ao filho, e ainda amando muito um familiar, dizer: o meu amor por você não impede que eu veja a profundidade da mensagem de Jesus que me sinaliza um outro caminho. Então, talvez seja atinar com isso, né? Manter isso em mira, porque nós temos ainda dificuldade de seguir nesse caminho. Mas manter em mira como uma espécie de meta, de exercício a ser feito. E como se não bastasse essa interpretação de Joana de Ângeles, né, extremamente bonita, sobre a espada, sobre a cruz, sobre a libertação, separamos duas do Espírito Emmanuel, esse grande evangelizador, né, que analisa sentença por sentença do Evangelho. E nós separamos duas imagens assim muito bonitas de Emmanuel, duas mensagens, uma em que ele fala sobre os mortos, para a gente entender quem são esses mortos, o que significa, não é, deixar os mortos enterrarem, né, separar-se, ou dar tudo o que tem e seguir a Jesus. Em função do horário, só para ilustrar aqui e remeter à leitura que está no livro Brasil Espírita, mas só para remeter, Emmanuel vai listar alguns dos mortos. Ele diz: são os usuários inermes em túmulos de ouro, são os dominadores de carne cerrados em sarcófagos imponentes de orgulho, são legisladores mumificados em terríveis enganos. E aí ele começa a fazer uma lista, que a lista aparentemente vai de fora, né, para aquelas pessoas públicas, mas termina sempre, como é próprio do texto de Emmanuel, lá dentro, trazendo essa questão para nós, né, para em quantas situações nós não caminhamos também como os mortos, né, nos deixando levar pelas perspectivas que no Brasil se refletem numa sentença que culturalmente está intrínseca na nossa matriz reencarnatória, que é assim: todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Vejamos o quanto essa frase, própria da cultura brasileira, nos fala dos mortos. E todos podem fazer. Se não estiver consoante a mensagem de Jesus, não nos interessa. Não nos interessa, a essa altura, o erro. Pode ter sido cometido, não nos interessa. Não nos interessa o erro de alguém para justificar o erro com milhares. Nós precisamos buscar o caminho do acerto. Mas Emmanuel ainda consegue escrever algo mais bonito do que isso. É uma mensagem, essa sim, fácil de identificar, porque está no livro Pão Nosso. Se não me falha a memória, é um dos primeiros capítulos, intitulado O Arado. E é uma mensagem curta, simples, que nós vamos usá-la para terminar aqui a nossa mensagem. E antes de terminar, voltar a lembrar de Joana de Ângeles. O livro Vida Feliz. No prefácio de Vida Feliz, Joana de Ângeles diz que há dezenas de livros sobre questões morais. E que ela escreve mais um, que tenta responder às dúvidas de tantos que lhe pedem auxílio para direcionamentos morais. Vejamos aquele livrinho, que a gente chama bem assim, aquele livrinho Vida Feliz, que tem 200 mensagens. Hoje à tarde eu me dei o cuidado de colocar no PDF e colocar a palavra moral no Ctrl+F para procurar. Há 14 mensagens específicas relacionadas à moral que estão em Vida Feliz. E as outras todas que ali aparecem
para completar esse número de 200, são todas mensagens sobre a moral de Jesus. Se nós pudéssemos dizer assim, mas esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é tão difícil, eu não entendi o que Allan Kardec quis dizer quando organizou essas 4 sessões. Nós poderíamos dizer, a tradução está em Vida Feliz. É pegar o livro e ler as 200 mensagens. Não as 200 de uma vez, uma por dia, talvez uma única por semana, meditando a semana inteira naquela mensagem. E há uma muito interessante, acho que é a de número 158, em que Joana de Ângeles diz: os negócios escusos nesse tempo chamam a atenção de todos, mas são escusos. E nós devemos lembrar de que não é porque haja uma epidemia gripal que esse é o estado natural de saúde. Vejamos a comparação que ela faz, né? E nós que estamos vivendo esse período de gripes e resfriados, por mais que nos incomode, que a gente tussa, que fique acamado, a gente sabe que ainda que a maioria da população esteja gripada, isto não é o normal. Então, ainda que a maioria esteja como um moço rico, essa não é a moral de Jesus. E por fim, então, o Espírito Emmanuel, para nos ensinar nessa moral de Jesus o que significa tomar o arado e não olhar para trás. O que significa seguir a Jesus tendo de se desfazer dos costumes velhos que temos. Emmanuel escreve um texto curtinho e vai nos dizer o seguinte: ao referir-se ao arado, Jesus utiliza um dos mais belos símbolos para referir-se ao reino de Deus. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. Vejamos bem o que Emmanuel faz a gente lembrar das aulas de história, quando a gente aprende, né, que dos primeiros instrumentos das pequenas sociedades organizadas, uma das primeiras ferramentas é o arado. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmos. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol do amor que nos vem vivificando há milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Vejamos, amigos, que texto, que imagem Emmanuel vai desvelar para nós. Porque a sentença de Jesus, aquele que colocar a mão no arado ou na charrua, não deve olhar para trás. E Emmanuel vai lembrar o que significa isso, do ponto de vista simbólico. O arado da nossa decisão. Nós vamos precisar abrir a terra boa, que somos nós, o nosso DNA divino, para que a chuva da misericórdia caia sobre nós e o sol que nos vem vivificando há milênios faça brotar as sementes de homens e mulheres novos, vivendo essa moral que para o mundo é estranha, mas que é coerente com as leis divinas. Fiquemos então com a sugestão de ler em casa o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo e, para ir mais longe, o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Muita paz a todos.